Teoria das relações humanas, Elton Mayo, resumo. Essa teoria mudou o foco da tarefa para o foco no trabalhador. Estimulou a comunicação entre chefes e subordinados e descobriu a existência do grupo informal. A experiência feita por Elton Mayo e seus colegas ficou conhecida como experiência de Hawthorne. Essa pesquisa foi dividida em 4 fases. Na primeira fase, o teste era sobre luminosidade, pois se acreditava que quanto maior a luminosidade, melhor a produtividade. Então não importava o que eles fizessem, se diminuíam ou aumentavam a luminosidade, a produtividade sempre aumentava. Nessa fase foi comprovada a preponderância do fator psicológico frente aos fatores fisiológicos. Já na segunda fase, foi estudado o efeito do período de descanso e das horas trabalhadas sobre a produtividade. Para o experimento, foram colocadas 6 moças, 5 montavam os relés de telefone e uma fornecia as peças para abastecer o trabalho. Nesse ambiente de trabalho foi permitida conversa entre as funcionárias, tornando o ambiente mais flexível e agradável. Observou-se no experimento que não importava o que os pesquisadores fizessem, se aumentassem ou diminuíssem a jornada de trabalho, ou aumentassem ou diminuíssem o intervalo de descanso. De maneira geral, a produtividade sempre aumentava, porém há 2 exceções. A segunda fase foi dividida em vários períodos. Em um desses períodos foi estipulado 3 intervalos de descanso pela manhã e 3 intervalos de descanso pela tarde. O excesso de intervalos fez com que o ritmo de serviço fosse quebrado. Citamos apenas essa exceção apenas para exemplificar. Além dessa, existe outra exceção. Excluindo essas poucas exceções, de maneira geral, a produtividade sempre aumentava. Nessa fase se concluiu que uma supervisão mais branda motiva a produtividade. Um ambiente mais amistoso e sem pressões torna o trabalho mais agradável e produtivo. Com base no que aconteceu na segunda fase, os pesquisadores deixaram de lado os fatores fisiológicos do trabalho e passaram a levar em conta as relações humanas. Então, na terceira fase, foi realizada uma entrevista sobre o que aumenta a moral e a satisfação no trabalho. E foi constatado que os funcionários, pelo simples fato de serem ouvidos, já se sentiram mais valorizados. E dentro dessa pesquisa foi notado que existia um grupo informal, que seria estudado de uma melhor maneira na fase seguinte. A quarta fase é sobre a influência do grupo informal. Para o teste, os pesquisadores cortaram os incentivos e as medidas de desempenho. Então esses trabalhadores começaram a restringir artificialmente sua produção. O nível de produção média foi estabelecido pelo grupo, que estava abaixo das médias estabelecidas pela empresa. Então concluiu-se que o grupo influencia o indivíduo, ou seja, o grupo informal exerce influência sobre o indivíduo. Isso significa que o indivíduo que resolve ir contra o que o grupo faz sofre coerção, ou seja, aqueles que produzem mais do que deveriam ser produzidos são vistos de maneira negativa pelo grupo. Então, com esse experimento, concluiu-se que o que aumentou a produtividade foi a atenção dada aos funcionários, e a esse fato foi dado o nome de efeito Hawthorne. Outros conceitos importantes foram a lealdade ao grupo, o esforço coletivo. Já o supervisor de primeira linha não deve ser um controlador, mas um elo entre a administração superior e os grupos de trabalho. Então a autoridade deve se basear na cooperação e na coordenação, e não mais na coerção. Obrigado por assistir nosso resumo.